Olá, eu me chamo Giovanni Ferreira, eu sou formado em Comunicação Visual e Design pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje, a convite do CVD Vive, eu venho apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, que se chama Latências e foi orientado pela professora Lilian Soares. Eu defendi no ano de 2020, no primeiro semestre. Bom, eu gosto de iniciar o meu trabalho com a citação da pesquisadora de arte contemporânea e psicanalista Tânia Ribeira, que diz o seguinte: a dor é preciosa e pode ser bela. Ou ainda, em toda beleza há dor. Na dor pode haver alguma beleza sutil e preciosa. Eu também inicio a minha monografia com essa citação, e é uma citação que vem me perseguindo, de certa forma, há algum tempo, que eu uso como guia para vários meus trabalhos em que eu gosto de explorar, de certa forma, a beleza na dor, como ela mesma diz. Bom, esse meu trabalho surge de vários questionamentos meus, e um deles é a tensão entre o documento e a ficção, entre a questão autobiográfica, que tem uma verdade ali, e essas histórias que a gente vai contando de outras pessoas, de nós mesmos, e de como isso vai se tensionando e se misturando, e até que ponto algo é verdade, algo é uma invenção. E eu começo pesquisando isso na história da fotografia. O primeiro caso, que é inclusive uma das primeiras fotografias que nós temos, é o autorretrato de um homem afogado, feito pelo Bayrhard, de 1840, onde ele faz esse autorretrato como se ele tivesse acabado de se afogar, e ele escreve no verso dessa foto uma carta para o governo francês, dizendo como esse homem tinha sofrido por conta do não amparo do governo com a invenção dele. Ele, no caso, inventou uma invenção alternativa ao daguerreótipo, que era uma impressão positiva sobre o papel, mas o governo francês, na época, acabou patrocinando e investindo no daguerreótipo mesmo, e ele não conseguiu levar a invenção dele à frente. Foram as invenções que surgiram muito próximas uma das outras. E ele decidiu fazer essa fotografia em protesto que tinha acontecido, mas ignorando a história por trás, a gente tem essa ficção criada por ele, desse homem que se autofotografou morrendo. Como isso é possível? Como pode uma pessoa que está afogada se autofotografar? Apesar de não ter sido a intenção dele criar esse debate, mas logo nas primeiras fotografias, esse debate já surge de alguma forma. E aqui eu começo a trabalhar como a memória vai criando essas ficções, e trago o fotógrafo Eiko Hossoi, que diz o seguinte: a fotografia não pode exprimir diretamente uma memória, mas o fotógrafo quer gravar a sua memória. Então, como lidar com essa tensão onde uma fotografia ela nunca vai ser o suficiente para lidar com nossas memórias, porque as nossas memórias elas nunca são concretas, elas são sempre um conglomerado de várias coisas, e elas sempre vão mudando de acordo com nossa vida. Então, algo que aconteceu na minha infância, a forma que eu me lembro não é exatamente a forma que aquilo aconteceu. E a forma que eu me lembro vai mudar dependendo do sentimento com que eu estou, da idade que eu tenho, a maturidade que eu tenho, a forma que eu vou enxergar aquilo, mesmo sendo algo marcante ou não tão marcante, vai sendo mudada de acordo com que eu vou mudando, né? E como o fotógrafo pode gravar a sua memória que ele tanto deseja, sendo que uma fotografia não é capaz de aprisionar completamente uma memória. Aqui eu começo a trazer fotógrafos que foram trabalhando com performática, com a fotografia. Todas essas coisas que eu vou trazendo são questões que eu fui lidando durante a minha monografia e durante a minha pesquisa, e que eu vou tentar responder imageticamente com latências. O primeiro fotógrafo que eu trago, que é o performer Rudolf Schauskugler, ele foi um artista austríaco, onde ele se fotografava nesses atos de autoflagelação, de automutilação, sempre sugerindo, de certa forma, injeções, sangramentos, cortes, ataduras de queimaduras,
mas ele nunca mostrava em si, pelo menos nas fotos, né, nos vídeos que ele fazia, o ato. Era sempre uma sugestão desse ato. E, pelo visto, parece ser o suficiente a sugestão para a gente entender o que ele quer falar, o que ele está sentindo fisicamente, mesmo ele não mostrando. O Braga, que é um fotógrafo mais contemporâneo, um fotógrafo brasileiro atual, ele também trabalha nessa mesma ideia de sugerir ações que causam impacto visualmente, mas que não necessariamente aconteceram. Então, mais força que o necessário, que é essa segunda foto, esse homem que bate a cabeça nessa árvore até causar esse sangramento, isso de fato ele sugere que isso aconteceu, mas pode não ter acontecido, né? É só uma sugestão, a foto ela só sugere. O Hosoi, o Eiko Hosoi, quem eu trouxe a citação, ele já trabalha com outras questões com o corpo, de como o corpo ele lida com essa memória, de como a gente pode tentar reconstruir a memória depois de muito tempo. Então ele faz ensaios biográficos e autobiográficos, onde ele tenta trazer os traumas, as memórias, as angústias, os amores, as felicidades para a fotografia dele. Então, o Kamaitachi, que é essa segunda fotografia, que é um ensaio bem grande, ele fala da infância dele, de quando ele vivia num vilarejo fugindo da guerra, que tinha uma lenda onde existia essa criatura que matava as pessoas e as crianças tinham medo. Então ele meio que vai recontando isso de forma alegórica depois de adulto, né? E tenta reconstruir essas memórias depois de adulto. E eu trago a Udman, que é uma pessoa, a Francesca Udman, que é uma pessoa que vai explorar o espaço e como o corpo dela vai trabalhar nesse espaço, como o corpo dela some, como o corpo dela rompe o espaço, como o corpo dela se torna parte desse espaço. Então, são fotografias bem fantasmagóricas, onde o corpo é o centro, mas ele também é parte do cenário. E eu começo a pensar em como ir além da fotografia. Esse projeto ele começou com a intenção de ser só um ensaio fotográfico. E antes de eu começar a desenhar, eu costumo desenhar minhas fotografias, eu decidi escrever um texto, que é um texto que ele nem foi para frente, esse texto, e fiz esse desenho. Mas a partir daí eu comecei a ver outras possibilidades para o trabalho. Então comecei a pegar referências de pinturas clássicas, de performances que eu gostava, saindo um pouco do âmbito ali só da fotografia, e comecei a pensar em poses, em cenários, em questões que estavam relacionadas a essas fotografias, né? A sensação que essa pintura poderia trazer, que eu queria traduzir para minha fotografia. E comecei a trabalhar com colagens e bordado. Então, comecei a escrever várias coisas, vários textos, pequenas prosas, pequenas poesias, citações de dicionário que eu achava interessante. E comecei a trabalhar várias colagens e tentando trazer o bordado como amarra, como essa coisa que vem amarrando todo e de certa forma, rasgando a colagem em si. Nessa minha pesquisa, eu chego em arquivos, que são meus arquivos fotográficos pessoais, de família, e eu me encontro com uma sacola com várias fotografias guardadas, onde várias delas não existem mais, são só pequenos borrões, pequenas manchas, outras são vislumbres do que um dia foram, outras estão nesse processo de corrompido, né? Sendo corrompidas e sendo comidas por esses fungos, que por conta do tempo mesmo, a má conservação, elas acabaram se perdendo, né? E aqui eu me deparo com Barthes, que ele fala sobre essa questão física da fotografia, que ele diz que atacada pela luz, pela umidade, ela empalidece, extenua-se, desaparece, só resta jogá-la fora.
E eu, numa tentativa de não simplesmente jogar fora, tentar recuperar isso, eu abraço essas texturas e essas questões do desaparecimento da memória no meu trabalho. E nesse momento eu começo a pensar em como traduzir isso, como trazer tudo isso que eu fui produzindo e fui criando, que era para ser só fotografia e foi crescendo. Então eu chego no que é um livro de artista. O Phil Post, ele faz esse gráfico que ele divide as questões do que é um livro de artista, um livro-obra, um fotolivro, um livro-objeto. E eu chego na questão do livro de artista, começo a pesquisar referências de outros artistas que faziam isso, consigo resgatar a Francesca Ullman, que já era uma artista, uma fotógrafa que eu já estava trabalhando, que eu gosto bastante, que ela tem esse fotolivro que é bem famoso dela, que ela pega esse livro de geometria clássica e começa a tentar responder as questões ali, matemáticas mesmo, com o corpo dela. Então, ela tenta fazer o link do quadrado transformar o corpo dela num quadrado, o triângulo e tal, mas nunca é muito exato, porque o corpo não é exato, então fica essa tensão da exatidão geométrica matemática com a deformidade do corpo humano, que nunca é certo, ele nunca é correto, né? Chego na Ana Lira, que é uma outra referência minha para fotolivro, que ela tem o Voto, que é um livro grande, que tem um peso, onde a pessoa ver, ela tem que parar, ela tem que abrir numa mesa. Então, o próprio ato de você ver o livro já é uma performance, já é algo que envolve a pessoa, e a pessoa ainda poderia rasgar essas folhas e reorganizar, porque o livro meio que se desmonta. Então, a pessoa acaba sendo, de certa forma, um coautor também do livro. E eu chego no meu projeto, que é o Latências. E o Latências, ele é um livro-objeto, um livro de artista, onde ele remete a uma gaveta e ele guarda em seu interior todas as angústias, todas as memórias, todas as felicidades, todos os medos, como se fosse uma gaveta que, de certa forma, você quer esquecer do que tem ali. Você sabe que está ali guardado, mas, de certa forma, você quer esquecer. Ele é aberto, né? Dentro dele ele tem postais, tem cartas, tem pôsteres e tem um álbum fotográfico que tem um ensaio fotográfico final. Aqui está um exemplo dos pôsteres, está o exemplo de alguns postais e dos envelopes com as cartas. Essas foram as cartas escritas, algumas têm pessoas específicas para quem elas foram escritas, outras são só pequenos devaneios que eu fui tendo durante todo o processo do TCC, que foi mais de um ano de produção, né? Levando em conta que a gente teve pandemia no meio. Todas elas foram escritas realmente à mão, elas não foram impressas. Até as cópias do projeto eu reescrevi tudo à mão, então tem o erro do escrever, tem de você voltar e reescrever aquilo ali. Os postais, esses cartazes, né? Eles foram feitos a partir das colagens e depois com tratamento digital para trazer essas texturas, corrompendo eles também. As colagens são analógicas, mas depois eu fiz o tratamento digital. Esses aqui são os postais de algumas das referências que eu fui usando, que eu fragmentei, peguei pequenas partes dessas pinturas e também tem escritos atrás desses postais, pequenas frases. Eu também vim corrompendo a frente deles, né? Como, essa textura que eu retirei daquelas fotografias, ela vai comendo todo o projeto, né? Como se ela estivesse apagando todo o projeto de certa forma. E esse é o álbum fotográfico que se chama Na Tentativa de Abrir, Ferir, que carrega um ensaio fotográfico produzido durante um ensaio. Vou mostrar para vocês agora como ele é.
Então esse foi o meu projeto. Queria agradecer ao convite do CVD Vive e a todo mundo que está assistindo. Um grande beijo.